Durante a pandemia, a gente teve vários tipos de distorções em relação aos preços ao consumidor, né? Seja no supermercado, seja a guerra do papel higiênico, principalmente a questão dos carros usados, né, que estavam custando muito mais do que os carros novos. Afinal de contas, você poderia comprar um carro novo e esperar 2, 3 anos por $50 mil ou pegar um carro agora, semi-novo, por, sei lá, $60 mil, por exemplo. Então, esse tipo de anomalia mostrou exatamente a importância de você ter um supply chain, né, que é a cadeia de suprimentos mundial. E por que a globalização, que era algo que era tão... que faz parte das nossas vidas, né, como algo que você acha que é garantido, você sempre vai receber o produto, afinal de contas sempre aconteceu isso. Quando isso para de funcionar, é que você realmente entende como a economia mundial funciona e sente falta daquilo, né? Você só sente falta quando aquilo não está mais disponível, quando não está funcionando da forma que você gostaria. Às vezes você só entende como uma coisa funciona quando ela, na verdade, para de funcionar. E isso ficou muito claro durante a pandemia. E agora a gente está vivendo algo, começando a viver algo parecido novamente, ou pelo menos existe uma ameaça disso acontecer novamente, com o conflito que você tem no canal de Suez, né, por conta da instabilidade que você tem hoje ali no Mar Vermelho, com a questão daquele grupo lá do Iêmen, e aquilo faz com que volte a ser perigoso a passagem de navios que passam por esse canal. Na verdade, ele é extremamente importante porque ele corta muito os tempos de frete entre a Ásia e a Europa, ali toda a parte do Mediterrâneo. Ele consegue ligar os continentes de uma forma muito mais rápida do que ele faria se tivesse que dar a volta pelo sul da África, né? Que vai tomar ali no mínimo 15, 20 dias a mais de frete, e obviamente que isso deixa mais demorado e automaticamente mais caro. Então, a partir de agora, os fretes começaram a disparar, né, ao redor do mundo, e obviamente que os fretes marítimos são totalmente voltados para aqueles produtos mais pesados, mais volumosos, de tudo que você precisa hoje na importação e exportação. E isso faz com que você tenha, obviamente, uma influência nos preços, né? Então, tudo isso mostra, na verdade, ao mesmo tempo a beleza da globalização, mas ao mesmo tempo a fragilidade. Se você tiver qualquer uma dessas peças que não está funcionando muito bem, de repente você tem um colapso. Então as pessoas estão acostumadas a peças coordenadas que se movem em todos os lados num sistema hipercomplexo, mas que funciona. Mas se uma dessas peças para de funcionar, as outras meio que ficam desesperadas e não conseguem fazer as coisas se ligarem normalmente, e aí você começa a ter várias consequências, principalmente quando você tem uma linha de produção automobilística ou até mesmo na produção de um avião, por exemplo, que os componentes vêm de mais de 30 países diferentes. Então você só consegue produzir o avião se os 30 países, se a logística que conecta esses 30 países conseguem se comunicar. Se uma peça fica para trás, todo o processo para. E aí você tem uma série de outras consequências, de pedidos que já são feitos, que estão aguardando, que tudo meio que se conecta, né? Seja para transporte de pessoas, para transporte de cargas, para alimentos, para serviços, serviços médicos, entre vários outros. Então, realmente, a cadeia produtiva é extremamente complexa. Agora, você tem várias tendências que vêm acontecendo, e uma delas é muito falada pelo Peter Zeihan, que é o fim da globalização, do processo de globalização hoje. Pode ser um pouco forte falar isso, mas a gente vê alguns indícios de uma tendência de retrocesso nesse processo global, onde você tem simplesmente uma China que produz absolutamente tudo, vai para os outros países. Você pode ter Estados Unidos com uma indústria que não necessita ser nacional, porque você consegue terceirizar isso para outros lugares, e a maioria dos países fez a mesma coisa. Só que a partir do momento que esse supply chain começa a quebrar, você precisa repensar o que vai acontecer a partir de agora. Você precisa ver agora qual que é a indústria local que você tem e se ela vai dar conta de suportar um processo
pós-globalização, caso isso ocorra. Se você tiver um conflito mundial, se você tiver uma terceira guerra, se você tiver qualquer tipo de coisa que possa vir a quebrar esse equilíbrio que nós tivemos durante praticamente um século, né, garantindo a entrega de produtos e serviços ao redor do mundo. E esse processo, segundo o Peter Zeihan, que é um analista geopolítico, muitos discordam dele, eu não concordo com tudo que ele fala, obviamente, mas ele tem uma coisa bastante interessante sobre esse assunto, que é o fato de que toda a globalização, como a gente conhece hoje, ela depende, ou pelo menos dependia, de que você tivesse os Estados Unidos tendo uma presença militar ao redor do mundo. E isso é claro que cria várias opiniões políticas, geopolíticas sobre o imperialismo americano. Porém, a partir do momento em que houve a criação ali do Bretton Woods, né, ele veio a partir da Segunda Guerra, teve realmente a implementação pela força bélica e econômica dos Estados Unidos para que o dólar se tornasse uma reserva global, mas eu falo no meu podcast como que o euro-dólar acabou sendo uma solução encontrada pelo mercado privado, que puxou essa corda e acabou expandindo isso para o mundo inteiro, e não uma coisa 100% premeditada e controlada pelos Estados Unidos, e faz com que hoje o dólar não seja controlado por esse país. E o que acontece é que a força bélica e as bases militares acabaram servindo de proteção para esse supply chain. Ou seja, você só consegue trazer um produto da China para os Estados Unidos ou levar para o Brasil se você tiver uma proteção daquele navio, daquela carga ao longo do tempo, ao longo do trajeto que você for fazer atravessando todos os continentes, principalmente aqueles de conflito. Então, se você tem uma certa estabilidade, isso flui. Tirou essa estabilidade, a coisa começa a desencadear uma série de fatores que quebra todo o funcionamento das empresas ao redor do mundo, porque elas dependem disso. Então, elas são obrigadas a adaptar, elas são obrigadas a fazer outros tipos de arranjos, e a tendência, segundo Peter Zeihan, é que isso acabe ao longo do tempo, que os Estados Unidos deixem de ser a polícia do mundo. Eles parem de vigiar e proteger e vai tomar conta do seu próprio país ao longo do tempo. Isso não é uma coisa de uma hora para outra, mas uma macro tendência. E é importante a gente ficar atento a ela. Então, aqui seria o pensamento do que acontece a partir do momento em que os Estados Unidos saem da jogada. Ele, inclusive, fez uma série de vídeos no YouTube para falar sobre países específicos, de como eles viveriam após um período pós-Estados Unidos, digamos assim, onde eles não são mais a polícia do mundo, e como que eles vão se virar a partir de agora, e o que cada país tem para poder se sustentar, para ser autossustentável. E nesse caso, os Estados Unidos acabam estando numa das melhores posições do mundo, se não for a melhor, porque obviamente tem recursos hídricos sensacionais, agricultura fortíssima, indústria voltando com tudo, não necessariamente com tudo de forma 100% independente da China, porque isso é um processo de décadas, mas entre os países que estarão com muitos problemas, os Estados Unidos acabam estando na posição muito privilegiada, sem falar que ainda não teria nenhum tipo de problemas com moeda, né, porque já teria o dólar como moeda, certo? Então, isso acaba fazendo com que você tenha uma desigualdade dependendo do país que você está, o que ele consegue produzir, a sua geografia, se ele consegue se defender, se ele tem um exército, enfim, para poder garantir o supply chain local ou de uma região, às vezes o Golfo, às vezes a Europa, mais centralizada nela mesma, com menos contato com a Ásia. Então, tudo isso seria um cenário possível. Só que o mais importante aqui, principalmente focado nesse podcast de macroeconomia, é o efeito que isso acaba causando na inflação, né? Eu fiz o meu capítulo anterior sobre a inflação, que a gente acaba chamando tudo de inflação, mas que ela se separa em dois tópicos, que é a inflação monetária, quando você tem mais moeda produzida correndo atrás dos mesmos produtos e serviços, que faz com que os preços, como resultado dessa demanda artificialmente criada, acabe subindo, mas pelo outro lado você tem o supply shock. E é justamente isso que pode voltar a criar todo um gatilho que vai mudar toda a dinâmica, que pode mudar toda a dinâmica do que vem sendo feito pelo Fed até agora, porque afinal de contas ele está monitorando os preços, mas se um dos motivos do preço está controlado, que às vezes pode ser a parte monetária, sendo que você não tem uma expansão
inflação monetária muito grande, inclusive estamos vivendo quase o contrário, né? Um processo desinflacionário, você tem, por outro lado, a parte do supply chain que pode criar um supply shock. Então, se você tiver preços de fretes, como você já vem vendo entre Ásia e Europa, que estão subindo ali quase 300%, né? Isso acontece aí da semana passada para cá. Qual que é o impacto que isso vai ter na inflação? Qual que é o impacto que isso vai ter, na verdade, na subida de preços? Essa é a nomenclatura correta que a gente deve usar por um desequilíbrio entre oferta e demanda. Isso pode ser catastrófico para a política do Fed. Então, se isso volta para os Estados Unidos, principalmente com a maioria dos produtos importados para consumo, você acaba criando um sério problema e isso pode afetar alimentos, toda a cadeia produtiva dos produtos importados, e isso pode fazer o CPI, né, o IPCA americano, voltar a subir, por conta de um supply shock, nada a ver com algo monetário, mas que o Fed vai interpretar tudo como inflação. E ele vem ali de uma queda, vem fazendo o seu papel e, de repente, imagina o alarme soando novamente, dizendo: opa, estamos tendo uma explosão aqui, e eu vou interpretar como se a economia estivesse mais aquecida do que o normal. Percebe o problema que isso pode causar? Então, como a macroeconomia é complexa de você tentar prever, e é muito mais interessante você tentar ver os pontos que estão se movendo e criar cenários e probabilidades para você poder tentar antever e se proteger. E tudo isso pode criar mudanças, não somente na política do Fed, e aí se de repente o Jerome Powell começa a mudar de ideia e volta a ser um pouquinho mais hawkish, tentando subir juros, de repente todo o mercado começa a desgringolar e toda a bolsa de valores que tinha certeza que o Fed já tinha saído da frente em relação ao controle de inflação do CPI vai voltar a ter aquele perfil negativo. Às vezes você tem uma queda na bolsa por conta disso, então você nunca sabe o que pode acontecer. É literalmente o efeito borboleta, né? A batida das asas da borboleta pode criar ali uma tempestade do outro lado do mundo. Então é bem assim que funciona a macroeconomia e também a cadeia produtiva. Então esse processo de globalização vai ser muito interessante a gente acompanhar. Esse com certeza é mais um passo que mostra a fragilidade disso e como que isso pode vir a enfraquecer ao longo do tempo, criando aí, talvez nessa narrativa de multipolaridade que se fala tanto da desglobalização, ela pode ser muito mais difícil, mas a globalização pode ser realmente um processo muito menos monetário do que físico em si, né? Então a desdolarização seria mais complexa e a desglobalização talvez seja um dos primeiros passos para que isso ocorra. Então vai ser importante a gente ver como que esses dois vão se relacionar, né? Entre aspas, a morte do dólar e, entre aspas, a morte da globalização.